É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero. Hoje, o nosso radar aponta para um dos documentos mais contundentes da diplomacia digital deste início de 2026. O artigo de Jamil Chad revela que a ONU decidiu finalmente cruzar a linha da sugestão para a cobrança direta. Elon Musk e Mark Zuckerberg receberam cartas que são verdadeiros processos de auditoria sobre a ética de suas plataformas. Não estamos mais falando apenas de algoritmos que mostram fotos de viagens ou memes. Estamos falando de infraestruturas que, segundo a relatora Mary Lawlor, estão sendo usadas para sufocar ativistas de direitos humanos. É fascinante e assustador notar como esses dois empresários se tornaram alvos de uma pressão internacional que antes era reservada apenas a chefes de Estado. Eles detêm um poder de censura e de amplificação que ignora fronteiras. E a ONU agora quer saber: quem controla os controladores? O ponto que me chama a atenção, Vera, é a mudança de eixo dessa crítica. Geralmente o debate foca em como as redes espalham o ódio, mas a ONU inverteu a lógica. A preocupação agora é como as plataformas estão sendo usadas, deliberadamente ou por negligência, para silenciar quem defende a democracia. No caso de Musk, o absolutismo que ele prega no X parece ser uma via de mão única, que abre as portas para a extrema-direita enquanto cria um ambiente hostil para defensores do meio ambiente e grupos LGBTI+. Já Zuckerberg, com a Meta, é cobrado pela sua omissão conveniente. Em 2026, o silêncio desses bilionários diante das cartas da ONU não é apenas falta de educação corporativa. É um sinal de que eles se sentem acima das instituições globais. O choque é entre o lucro movido pelo engajamento tóxico e os tratados internacionais que o Brasil, a França e a Alemanha tentam desesperadamente fazer valer no mundo digital. A relatora especial da ONU não mediu palavras. Ela exige informações detalhadas sobre as políticas de remoção, shadow ban e restrição de conteúdo. O foco não é o usuário comum, mas o defensor de direitos humanos que usa a rede para documentar abusos em zonas de guerra ou em regimes repressivos. O que a ONU está dizendo, Vera, é que o algoritmo não é neutro. Se uma IA decide que um vídeo de um protesto violento contra um governo autoritário viola as diretrizes de violência, ela está na prática apagando a prova de um crime de Estado. A ONU quer que Musk e Zuckerberg provem que seus sistemas assistidos por IA não estão sendo calibrados para favorecer o poder em detrimento do ativismo. É uma demanda por transparência que mexe no segredo de Estado dessas empresas, o código-fonte da moderação. Elon Musk é o personagem mais explosivo dessa trama. O documento da ONU cita que ele usa o X não apenas como uma rede social, mas como uma ferramenta de apoio a movimentos de extrema-direita e de interferência na política doméstica de outros países, incluindo o Brasil. Musk joga o jogo da desestabilização, Vera. Ao se dizer um absolutista, ele cria um vácuo onde o discurso de ódio prospera sob o pretexto da liberdade. Mas a ONU lembrou a ele que o Pacto Internacional de Direitos Civis proíbe qualquer apologia ao ódio que incite à discriminação. Em 2026, a pergunta é: o X é uma empresa de tecnologia ou um partido político global de um homem só? A ONU exige que ele reestruture sua equipe com especialistas em direitos humanos para tirar esse poder das mãos de uma única vontade errática. No caso de Zuckerberg, o tom é de cobrança por responsabilidade. A relatora afirma que a Meta não forneceu informações sobre como suas práticas afetam ativistas que dependem do Instagram e do WhatsApp para denunciar abusos e organizar comunidades. Zuckerberg prefere a sombra, Vera. Ele quer que a Meta seja vista como uma ferramenta neutra. Mas a ONU é clara. De acordo com os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, a Meta tem o dever de prevenir impactos negativos. Se a plataforma é usada por milícias digitais para perseguir defensores do meio ambiente e a empresa não age, ela é cúmplice. O silêncio da Meta diante desses questionamentos é uma estratégia de quem quer o lucro do alcance global sem o ônus da vigilância ética. Uma das perguntas mais urgentes da ONU é sobre o uso indevido dos mecanismos de denúncia. Ativistas estão perdendo suas contas porque grupos organizados fazem denúncias em massa, coordenadas para enganar os robôs de moderação. Esse é o hacking social, Vera. É uma técnica onde a censura é terceirizada para o algoritmo. Grupos de ódio descobrem as palavras-chave que derrubam postagens e as usam contra minorias e mulheres defensoras de direitos humanos. A ONU quer saber: quais salvaguardas existem?
Por que um robô tem o poder de suspender arbitrariamente uma conta de interesse público sem uma revisão humana imediata? É a desumanização da justiça digital que a ONU tenta combater agora em 2026. O artigo de Chad destaca que essa pressão ocorre em um momento de ruptura. O governo de Donald Trump tem agido como um escudo para Musk, chegando a vetar a entrada de autoridades da União Europeia em solo americano em retaliação a multas aplicadas às redes. Estamos vivendo uma guerra fria digital, Vera. De um lado, países como Brasil, França e Alemanha tentam regular e punir abusos. Do outro, a Casa Branca trata Musk como um ativo estratégico nacional. Quando o governo americano pune o ministro Alexandre de Moraes, medida que foi adotada e depois revista, ele sinaliza que a soberania digital de Musk é, de certa forma, a soberania dos Estados Unidos. A ONU entra nesse jogo para tentar elevar o debate acima das brigas bilaterais, focando no direito universal do cidadão à informação e à defesa. Mary Lawlor alerta que a aplicação excessiva de remoção de conteúdos tem um efeito adverso na documentação de violações de direitos humanos. Se um vídeo de um abuso policial é removido por ser violento, a justiça perde uma prova fundamental. Isso é gravíssimo, Vera. Em situações de conflito, a rede social é muitas vezes o único canal de denúncia. Se a Meta ou o X removem esses registros, eles estão, na prática, ajudando a esconder crimes contra a humanidade. A ONU exige que as empresas tenham critérios proporcionais para distinguir o que é promoção da violência do que é documentação de um crime. Sem essa distinção, as redes sociais se tornam cemitérios de evidências digitais. Um ponto muito específico da carta é a preocupação com a moderação em idiomas que não são o inglês. Em contextos politicamente sensíveis fora do eixo Estados Unidos-Europa, a proteção aos ativistas é quase inexistente. É o abandono digital, Vera. Musk demitiu equipes inteiras de ética e moderação local ao redor do mundo. Sem pessoas que entendam as gírias, o contexto político e as ameaças locais, a moderação fica cega. O resultado é que, no sul global, as plataformas se tornam terra de ninguém, onde o ódio corre solto em dialetos que o Vale do Silício nem sequer se deu ao trabalho de traduzir para seus algoritmos. A ONU exige que essa reestruturação seja revertida. A ONU quer detalhes sobre como as empresas respondem a ataques digitais e campanhas de difamação direcionadas a mulheres defensoras de direitos humanos e à comunidade LGBTI+. O assédio nessas plataformas não é aleatório, Vera. Ele é um método de expulsão do debate público. Quando uma mulher é atacada por milhares de contas simultaneamente, o objetivo é fazê-la abandonar a rede. A ONU pergunta: qual é a supervisão humana nessas queixas? Existem mecanismos de reparação? Em 2026, não dá mais para aceitar a desculpa de que é impossível controlar tudo, quando essas empresas faturam bilhões, justamente por saberem tudo sobre o comportamento de seus usuários. O shadow ban, quando a plataforma diminui o alcance de uma conta sem avisar o usuário, foi citado como uma forma de restrição arbitrária. É a censura que não deixa rastro. É a forma mais covarde de controle, Vera. O ativista continua postando, mas ninguém vê. A ONU quer transparência total sobre esses processos. Como uma empresa garante que não está usando o shadow ban para atender a pressões informais de governos? Romero e Chad convergem aqui. A falta de critérios claros transforma os bilionários em editores-chefes do mundo, decidindo o que deve ou não ser visto pela sociedade global. Até o momento, nem Musk nem Zuckerberg responderam aos questionamentos da ONU. Esse silêncio reforça a imagem de que eles se consideram acima de qualquer lei ou pacto internacional. Esse silêncio é o grande desafio de 2026, Vera. Se a ONU não conseguir dobrar esses gigantes, o conceito de direitos humanos no ambiente digital estará morto. Musk e Zuckerberg estão testando o limite do poder corporativo contra a ordem mundial estabelecida no pós-guerra. Eles não são apenas donos de empresas, eles são donos dos meios de comunicação da humanidade e parecem não querer prestar contas a ninguém que não sejam seus acionistas ou seus próprios egos. Terminamos com a sensação de que estamos em uma encruzilhada. Ou as plataformas aceitam os padrões internacionais de direitos humanos, ou viveremos sob a ditadura dos algoritmos privados. Como disse Jamil Chad, o poder das plataformas atingiu uma dimensão inédita na agenda diplomática. O que está em jogo nas cartas da ONU não é apenas a moderação de posts, mas a própria sobrevivência da dissidência política no século XXI. Se não houver uma reação coordenada dos estados, o absolutismo de Musk e a indiferença de Zuckerberg serão as leis que regerão as nossas democracias. E isso é um preço alto demais que ninguém deveria estar disposto a pagar. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso
é Vero.